CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. As nossas primeiras palavras de cumprimento a todos aqueles que estão conectados conosco em seus lares, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, juntos em pensamento, nesse início de trabalho da Casa Espírita Ilha de Paquetá. A diretoria da casa, o nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos pela oportunidade que nos é dada para estarmos aqui e conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita, nessa data tão importante, né? Dia dos Namorados. Depois que a gente... O agendamento, né? É feito com bastante antecedência, e na hora que a gente faz o agendamento, a gente nem lembra, que dia vai ser. Aí, quando vai se aproximando, que a gente vai começando a preparar o material, gente, a data que a gente vai estar conversando vai ser Dia dos Namorados. Aí a casa perguntou assim: Alfredo, o que você vai falar? Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre casamento, vamos pegar algumas reflexões, algumas informações sobre esse tema, para que a gente possa estar conectado exatamente com o trabalho, com a data, juntando o trabalho e a data. E aqui estamos hoje para falarmos um pouquinho sobre esse tema, reflexões sobre o casamento. Claudinho, bota para a gente aí, meu amigo. Obrigado. Hoje o Claudinho está com a gente, é uma satisfação, Cláudio, a gente poder estar trabalhando contigo, né? E os nossos agradecimentos antecipados, né? Pela ajuda, né? Você ajeitou os slides, essas coisas todas, e a gente está aqui agora para fazer esse trabalho. Bom, gente, refletir sobre o casamento, a primeira reflexão que a gente tem é que aquele que entende o casamento ser uma coisa assim simples e fácil, a gente verifica que não é uma coisa assim tão simples, não. Das instituições sociais, a gente pode dizer que o casamento é uma das mais difíceis e, ao mesmo tempo, das mais importantes. E ao longo da nossa conversação nessa tarde e noite, nós vamos verificar isso. Primeiro que nós somos individualidades. Nós não nos conhecemos muito pouco de nós mesmos. A sugestão do sábio filósofo, conhece-te a ti mesmo, se aplica a todos nós dioturnamente. E mesmo assim, nós nos conhecemos muito pouco. Agora vamos imaginar que a gente inicia uma relação dentro de um ambiente sob o mesmo teto, sob o mesmo espaço, com uma pessoa que também se conhece pouco. E aí a gente junta dois universos que se conhecem pouco e precisam lidar um com o outro. E a gente vê essa instituição casamento passar por todas essas reflexões e de importância. E quando nós falamos em casamento, nós vamos começar com a definição do casamento para a gente começar a entender as nossas conversas. Claudinho, por favor, meu amigo. Então, a definição de casamento é uma união efetuada de modo voluntário entre duas pessoas, sancionada de acordo com a lei e caracterizando, por sua vez, uma família. Vocês observem, é claro que se a gente perguntar a qualquer pessoa que está sintonizado conosco para definir casamento, a gente vai ter uma definição. Mas observem que nessa definição que a gente trouxe, nós sublinhamos, nós destacamos a palavra família, porque nós vamos ver que no decorrer da nossa conversa, nós precisamos associar essa instituição casamento com a instituição família, essa célula
primária, essa célula primeira, essa célula que dá origem à sociedade, que dá origem, na verdade, à grande família universal. E nós vamos, então, trabalhar sempre nessa relação casamento-família. Mas há também outras definições de casamento. Por favor, Cláudio. Esse escritor e filósofo alemão, Arthur Schopenhauer, ele é tido entre os grupos de filósofos da sua época, do século XIX, com um daqueles grupos de filósofos pessimista. E é atribuído a ele esse pensamento sobre o casamento. Diz ele, em nosso hemisfério monógamo, casar é perder metade de seus direitos e duplicar os seus deveres. E ele também tem um outro pensamento. Cláudio, por favor. Ele associa a instituição casamento a uma fórmula matemática, que ele diz que o casamento é uma soma de preocupações, uma subtração da liberdade, uma multiplicação de filhos e uma divisão de bens. Gente, eu quando peguei essas definições, é por isso que esse companheiro, esse filósofo alemão lá do século XIX, ele era tido como, na verdade, em algumas citações, ele era tido como o pai do pessimismo. Vai ser pessimista, assim, com a instituição? Eu não sei se ele se casou, né? Porque você pega a biografia dele, não tem relação de nome de esposa, de filho, pelo menos eu não encontrei, mas pode ser até que ele tenha casado. Né? Mas, olha só, é uma soma de preocupações, uma subtração da liberdade, uma multiplicação dos filhos e uma divisão de bens. Se nós levássemos isso ao pé da letra, a gente não casaríamos, né? Mas vamos passar por um provérbio chinês, também muito interessante, sobre a instituição casamento. Por favor. Esse provérbio é um provérbio também bastante conhecido, né? Casamento é uma fortaleza sitiada, cercada. Quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair. Quer dizer, então pelo menos já ficou um pouquinho melhor. Quem está fora, ele quer entrar. Então a gente já começa a ter uma ideia assim, mais razoável da instituição. Mas o que nos interessa, na verdade, são as conceituações da doutrina espírita sobre o casamento. E é o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Cláudio, por favor. O casamento na visão espírita, na verdade, Kardec ele se preocupou com essa temática e colocou algumas questões que Kardec trata. Ele fala sobre casamento, sobre celibato e sobre poligamia, a partir das questões 695 de O Livro dos Espíritos. São questões que se encontram lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, né, que fala das leis morais, e mais exatamente no capítulo 4, da lei de reprodução. E nós vamos entender depois, mais à frente, por que Kardec colocou essa temática sobre o casamento na lei de reprodução. Nós vamos nos reportar lá à época de Moisés, mas um pouquinho mais à frente. O próximo. Kardec ele pergunta aos espíritos superiores, na questão 695, se seria contrário à lei da natureza ou casamento, quer dizer, a união permanente entre dois seres, em que os espíritos responderam. Cláudio? O casamento é um progresso na marcha da humanidade. E Kardec ainda, ele aprofunda ainda mais essa temática, falando sobre a abolição. O que seria, na verdade, para a sociedade, se acabasse com o casamento? Na próxima pergunta, na 696. Cláudio, por favor, isso. Kardec pergunta, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Ou seja, acabando-se com a instituição, qual o efeito para a sociedade? E os espíritos responderam,
seria uma regressão à vida dos animais. Então, a gente vê nessas duas questões que Kardec aborda sobre o assunto, na 695 e 696, Kardec, os espíritos nos passam a informação que o casamento é um progresso da marcha da humanidade. Então, é um progresso. Isso é bom para a sociedade. E seria o quê? Seria uma regressão à vida dos animais, a abolição da instituição, o casamento. O próximo, Cláudio. E aí, quando a gente quando nós pegamos essa resposta, né, seria uma regressão à vida dos animais, nós fizemos uma pesquisa assim rápida e verificamos já alguns animais que têm essa relação monogâmica nas suas sociedades, que é o lobo cinzento. Eu peguei alguns exemplos, tá, gente? Há outros também, o albatroz, a paca, o gibão, né, que é um tipo de macaco, né, a enguia, e principalmente a ararinha azul. Essas ararinhas azul, a gente já tem ideia de que são animais monogâmicos, né? Então a gente vê, na verdade, já um ensaio na própria vida animal, essa monogamia, a questão de você começar a se ensaiar para uma relação única com uma pessoa, com um parceiro, com uma parceira. Isso já no reino animal. Então, no reino animal, sim, já esse comportamento monogâmico. Kardec, ele vai perguntar na próxima pergunta, lá na pergunta 701 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar exatamente, ele traz essa reflexão sobre poligamia ou monogamia. Quando ele pergunta aos espíritos superiores qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza. Ou seja, o que seria melhor, o que é mais de acordo com a naturalidade, com a lei da natureza? E os espíritos responderam: a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca o progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Vamos ver se a gente consegue entender bem essa resposta dos espíritos a Kardec. Pode voltar, volta. Volta, Claudinho. Isso. Não, para frente. Volta, para frente. Isso, vai, resposta. Isso, deixa aí. Obrigado. Então, na verdade, o Kardec ele questiona o que seria melhor, o que é mais conforme, de acordo com a lei da natureza. Poligamia, né, ou a monogamia. E os espíritos eles se referem à poligamia dizendo que é uma lei humana. E se a gente for ver direitinho, nós vamos verificar, sim. E quando a gente fala de, quer dizer, poligamia, um homem com mais de uma mulher, casando-se com mais de uma mulher, tendo uma vida em sociedade com mais de uma mulher. E a monogamia é simplesmente um homem com uma mulher. A gente está esclarecendo isso, embora seja do conhecimento de todos, acredito eu. Mas por que a gente está falando essa ressalva? Porque, na verdade, quando se fala em poligamia, não se considera, na verdade, uma mulher com mais de um homem. Se a gente for pegar as definições, a gente vai ver que é isso. Por quê? Por conta até mesmo de uma sociedade patriarcal, nesse conceito de patriarquismo da sociedade, é esse conceito de poligamia, seja um homem com mais de uma mulher. E isso a gente observa, hoje, no século XXI, ainda há, sim, muitos países que adotam esse comportamento social, essa instituição do casamento com perfil poligâmico, de poligamia. A gente tem, por exemplo, não sei se vocês sabem, o Sudão.
além de adotar a poligamia, ele estimula a poligamia, né? Mas a maioria dos países, quer dizer, dos países poligâmicos, eles se encontram no continente africano, E nós vamos ver que, na verdade, essas nações poligâmicas no continente africano, porque no continente africano há uma forte concentração da religião muçulmana. E o Alcorão, ele permite ao homem ter até 4 mulheres. E a gente fica assim, mas por que esse perfil de sociedade? Né? E se a gente for ver, por exemplo, como eu falei há pouco, não é um nem 2 países, há muitos países, sim, que ainda adotam. Porque lá na época de Moisés, lá nos primórdios da humanidade, da relação, digamos assim, dos primeiros passos em que a sociedade, espiritualmente, religiosamente, em termos de religiosidade, mas não de religião, começou a caminhar, o ensinamento de multiplicai-vos, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, esse multiplicai-vos era uma intenção, era uma época em que a humanidade, no alicerce da sua espécie, era um período de multiplicação. Então, se entende, se a gente pegar, por exemplo, as citações bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, nós vamos ver várias citações bíblicas que fazem referência a esse multiplicai-vos. Né? Por quê? Porque era um período em que a humanidade estava num instante em que essa orientação se aplicava. Só que isso foi passando, e de maneira ainda em alguns países, em algumas reflexões, elas permaneceram. E como nós vimos anteriormente, como aqui os Espíritos estão falando, o casamento, segundo as visões de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. E a gente não... Qual seria a relação? Qual seria? Eu não sei, porque a gente não vive no nosso país. O nosso país, a poligamia é crime, né? Aqui é crime, embora a gente verifique, a gente ateste algumas situações até, digamos assim, juridicamente existentes. Eu estava vendo esse dia passando televisão, um senhor, um rapaz, né? Seus 40 e poucos anos, ele se casou numa cidade no interior da Bahia e tinha outro casamento, e foi para São Paulo e se casou em São Paulo. Ou se casou em São Paulo primeiro, depois na Bahia, foi uma coisa assim. Mas ele tinha 2 esposas oficialmente, quer dizer, a gente não sabe como é que isso pode acontecer por conta do próprio certidão de nascimento, que ele se transforma em certidão de casamento. Então, não sei como é que isso aconteceu. Mas ainda há alguns casos assim, isolados dessa prática que, embora, eu repito, a poligamia, casar-se com mais de uma esposa, é crime. Isso é crime, né? É crime aqui. Mas, então, Kardec, ele trabalha, então, nessas questões, nessas 12 questões da lei de reprodução. Por que Kardec colocou exatamente na lei de reprodução esse assunto? Por conta desse entendimento, pelo menos é a percepção que a gente tem, que Kardec tinha de ter, sim, a poligamia, ter relação com esse ensinamento lá da antiguidade, da época de Moisés, do crescei-vos e multiplicai-vos. Por isso que a gente entende que Kardec tenha colocado essas reflexões sobre essa temática exatamente na lei de reprodução. Então, Kardec ele trabalhou a monogamia, a poligamia, falou de casamento como monogâmico, uma evolução da sociedade, que seria uma regressão em caso da abolição do casamento, mas ele também trabalha o celibato, né? A próxima, Claudinho, por favor. Eu vou chamar o Cláudio de Ricardo. Tem que estar atento. Desculpa, Claudinho. Kardec pergunta na questão 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição
meritório aos olhos de Deus, o próximo, o Cláudio, que é a definição de celibato. Celibato é uma característica de algo ou de alguém que não se casou, que se encontra solteiro, que possui uma certa idade, mas que não pretende se casar. O próximo, Ricardo, o Cláudio. Não e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Ou seja, Kardec faz uma abordagem ao celibato, então quer dizer, tipo assim, casar com muitas mulheres é sensualidade. Você casar com uma pessoa só, tá ali certinho. E aquele que não se casa? Então, Kardec pergunta, né? Pergunta exatamente se isso era meritório, se agradava a Deus aqueles que faziam opção em não se casar. E os espíritos respondem, aqueles que o fazem por egoísmo, não. Tipo assim, egoísmo é aquele, o ego, eu, ismo, o exagero. O exagero do eu, tipo assim, eu penso mais em mim, aí eu não vou me prender a ninguém, eu quero ter minha liberdade. Isso não quer dizer que o casamento tire a liberdade. O casamento, ele estabelece relação de compromisso e responsabilidade. Não, porque depende de como se entende liberdade. Se a gente entender liberdade, fazer o que quer, está errado. Porque se a gente está numa sociedade de duas pessoas, já não se pode fazer o que quer. Se a gente imaginar, por exemplo, vamos imaginar como tem numa citação dos livros de Richard Simonetti, que é um autor recém-desencarnado, ele traz uma figuração interessante sobre essa questão de direitos e deveres. Não de perder liberdade, mas você tem a sua liberdade condicionada a alguns direitos, porque você tem deveres para com aquele que você está convivendo. Então, se você tem, por exemplo, eu não vou casar porque eu não quero que ninguém tome conta de mim, essas coisas, né? Enfim. Mas o Richard Simonetti, ele traz a figuração de que, imaginemos um navio naufragou e um único sobrevivente consegue a nado chegar numa ilha. Não tem ninguém na ilha, somente aquele sobrevivente. Então ele vai, os coqueiros, as cavernas, ali é só ele. Ele usa a caverna que quer, se alimenta do jeito que quer, e etc, etc. Passado algum tempo, um outro navio também naufraga e um outro único sobrevivente também chega a nada na ilha. Aí a ilha passou a ter duas pessoas ao invés de uma pessoa só. A partir desse instante, alguma regra de relacionamento vai ter que existir, né? Vai ter que existir. Por quê? Porque são duas pessoas que precisam dividir as acomodações, dividir a alimentação, etc, etc. Então, quando Kardec pergunta sobre o celibato, Kardec estava, na verdade, com alguma intenção na cabeça. É óbvio que ele via o que acontecia à sua volta e questionou isso. Então, quando os espíritos responderam por egoísmo não, aí Kardec ele complementa para falar do celibato sacrificial. O próximo, Cláudio, por favor. Então, Kardec pergunta, e da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E os espíritos responderam, Cláudio, isso é muito diferente. Quer dizer, eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Ou seja, então, esse sacrifício que são as pessoas que deixam de se casar para se dedicar, por exemplo, a uma pesquisa. Existem muitos pesquisadores, muitos cientistas que estão enfiados dentro de um laboratório, pesquisando, e não se envolveram, não tiveram trabalho, não se dedicam a outra atividade. Quando essas pessoas, né, fazem esse sacrifício pessoal
e sendo esse sacrifício meritório. Por quê? Porque é voltado para o bem. São os sacerdotes, a gente tem, por exemplo, se a gente observar na sociedade, pessoas que fazem trabalhos humanitários de muita profundidade, a maioria dessas pessoas realmente não são casadas. Não contraíram o matrimônio do casamento, não são casados. A gente tem um exemplo no próprio movimento espírita. Se a gente vê o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, são pessoas que casam-se, se consorciam com outra atividade, que é o quê? É uma dedicação a outra qualquer. Porque não é fácil, gente. Não é fácil essas pessoas muito dedicadas, você se dedicar a uma atividade humanitária e você dividir isso com a família. Dá para fazer? Dá. Mas a gente observa os exemplos que a gente tem à nossa volta de pessoas que realmente têm um comportamento sacrificial, é um celibato, uma negação ao casamento, não se casam por conta de alguma dedicação a mais. O próximo, Cláudio. Aí, Kardec, né? Bom, então a gente contrai o matrimônio e essa indissolubilidade vai enrolar a língua. Indissolubilidade do casamento está na lei da natureza, quer dizer, ou somente a lei humana, a indissolubilidade, quer dizer, não poder se dissolver, o casamento não pode se dissolver quando você se casa, olha, declaro-vos marido e mulher até que a morte vos separe. E os espíritos responderam: é uma lei humana você não dissolver o casamento, muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. A gente sabe que uma relação, eu acho que, lembra lá do provérbio chinês, quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair? A gente sabe que uma relação a dois não é uma relação simples, é preciso renúncia. Você conviver com outra pessoa, em muitas situações, em muitos momentos, nós precisamos renunciar, às vezes, a alguns conceitos, a algumas vontades, alguns posicionamentos. Não que nós vamos nos anular por outra pessoa, mas em alguns momentos na vida, na relação a dois, é preciso, sim, a gente parar um pouquinho e deixar de dar um passo à frente. Você ficar ali e aguardar um melhor momento. Então, o casamento, ele deve, sim, ninguém casa. Não existe ninguém que se case para se separar. Ninguém casa. Quando você casa, ninguém casa. Quando a gente descasa, a gente não está falando só aquela relação, nada disso. É uma relação entre duas pessoas. Duas pessoas resolvem conviverem, dividirem o mesmo espaço, dividirem o mesmo ambiente, e é essas pessoas que a gente está servindo no casamento. Tá? A gente não está servindo somente... hoje em dia tem a situação das uniões estáveis que são realizadas. A gente está falando nisso, né? Mas a gente está falando, sim, isso uma hora pode, sim, se dissolver. Pode se dissolver. E isso não é contra a natureza. Isso não é contra a natureza. Isso não é uma condição divina. A relação ela precisa ser mantida o máximo que pode, mas chega um momento, por exemplo, em que a relação ela pode descambar para um mal maior, aí não tem jeito. Aí as pessoas, sim, as pessoas vão se separar. Essa instituição, casamento, ela se dissolve e cada um segue seu caminho, pelo menos até uma próxima oportunidade que nós vamos ver mais à frente, até uma próxima encarnação. Então, quando as coisas não estão dando certo, quando a relação entre os pares, entre as pessoas que resolveram estar juntas,
começam a pegar um caminho em que as agressões físicas, agressões verbais, que às vezes também marcam muito, ferem muito, não tem como. Então, sim, pode se dissolver esse casamento. É o que a gente vê no próximo slide. Cláudio, por favor. Que é exatamente o divórcio, né? Que não é contrário à lei de Deus, né? E, na verdade, o divórcio ele separa o que legalmente já está separado de fato. Essa que é a verdade. Porque a separação, ela não acontece. Uma separação, ela não acontece da noite para o dia. Existem situações, os nossos avós falavam que para estar junto, os dois precisam querer. Para se separar, basta um só querer. Nossas vós já falavam isso. É uma verdade, né? E ninguém separa da noite para o dia. A separação é uma coisa que vem maturando, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. É bom conversar, dialogar. A gente não pode passar de um dia para o outro sem esclarecer uma situação. A regra do bom relacionamento é o diálogo, é a conversação, porque à medida que a gente vai adiando o início de uma conversação, esse início vai ficando mais difícil, mais complicado. Por isso é que ele precisa ser iniciado de imediato. Deu alguma dúvida, para e conversa. Mas quando a situação chega ao extremo, está aí o divórcio, na verdade, para dissolver esse casamento. O próximo, por favor. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, esse livro Estudando a Mediunidade é um livro de Martins Peralva que ele faz análise do outro livro, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de André Luiz. Tá? Então, ele, no Estudando a Mediunidade, no capítulo 18, com o tema Espiritismo e Lar, ele analisa o capítulo 14 do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde tem o caso que tem o caso, na verdade, Abelardo e Celina. Então, o Martins Peralva analisa esse caso e ele resolve, né, para a gente ter uma ideia, classificar em 5 tipos de casamento. Tá? Os acidentais, os provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. É uma classificação muito interessante. Nós vamos ver que os acidentais é o único em que não há o reencontro de almas, de pessoas. E que os outros, os provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes, é um reencontro. Mas nos acidentais, não. O próximo, Cláudio, por favor. A gente começa na classificação dos acidentais, casamentos acidentais. Segundo a definição de Martins Peralva, ele diz que é o encontro de almas inferiorizadas. Inferiorizadas não são almas más, não, sabe? Espírito inferior, que somos nós. Somos, me perdoe o termo, mas é carinhoso. Somos, a maioria de nós, espiritinhos. Se há algum espiritão encarnado ou desencarnado conectado conosco nesse estudo, nos perdoe. Mas estamos falando em tese. Mas a maioria de nós somos, sim, espiritinhos, estamos no mesmo degrauzinho evolutivo, né? Então, ele diz que os casamentos acidentais é o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Essa atração momentânea são as atrações físicas, as atrações financeiras, são várias atrações, né? A gente lembra que havia muitos, na época, por exemplo, a nossa nobreza, existiam muitos casamentos arranjados, né, por interesses políticos, como era entre a nossa nobreza da nossa época. A gente vê, por exemplo, eu peguei um exemplo, tem um livro muito, muito interessante, que a gente vem aqui para Petrópolis, a gente começa a ver a Casa da Princesa Isabel, tem um livro chamado Castelo de Papel, a autora é Mary Del Priore, e eu sugiro que alguém queira, não é um livro espírita não, tá? É um livro histórico, é uma historiadora.
Essa Mary Del Priore é uma historiadora. Então, ela fala sobre o casamento arranjado, que era um casamento da princesa Isabel, né? Da princesa Isabel com Gaston com o príncipe francês Gaston de Orleans, que é o Conde Deu. E que eles se casaram, ela tinha 18 anos, e o príncipe, o Conde Deu, tinha 22 anos. Era uma conveniência política, monárquica da época, né? Era uma conveniência, eles se casaram, mas segundo a historiadora, logo o seu casamento, aspas, arranjado politicamente, por intenções da nobreza, eles se apaixonaram. Né? Quer dizer, tipo assim, então, não se aplica aqui. Então, esse aqui é espírito que não se encontram, e é exatamente aqui, nesse tipo de casamento, em que há as maiores complicações. É ali que a gente começa a treinar exatamente a relação. E, normalmente, é nesses casamentos acidentais que vão gerar outros tipos de casamento que Martins Peralva classifica nos próximos. O próximo, Claudinho. Os provacionais. O Martins Peralva diz que é o reencontro, olha só, de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Ou seja, a imagem, não sei se dá para vocês verem legal, a imagem é uma costura, você está reajustando, reaproximando as partes dos corações dilacerados. Aqueles casamentos acidentais gerou esses corações partidos. Aí esses seres se reencontram, essas almas se reencontram para esse reajuste, para que ambos possam crescer. São os casamentos provacionais trazidos pelo Martins Peralva. O próximo. Casamentos sacrificiais. Esse é muito, muito interessante. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimir. Ou seja, um espiritão se reencontra com um espiritinho para poder fazer o espiritinho virar um espiritão. Né? E a gente, numa certa feita, estudando esse livro do Martins Peralva, né? Aí, quando demos essa definição, aí uma companheira falou assim, já entendi, Alfredo, eu estou vivendo esse tipo de casamento sacrificial, eu estou nessa encarnação me sacrificando, né? Eu, como uma alma iluminada, me sacrificando para que o meu marido cresça. Eu dei uma respirada funda, assim, respirei fundo, né? E pensei com os meus botões, né? Será que é isso mesmo? Né? Então, mas isso a gente acha sempre. Por quê? Porque na relação com outras pessoas, a gente sempre tem expectativa de que as virtudes devem estar com o outro, para que eu possa ser feliz. Aquele velho ditado, se você quer ser feliz, não case. A gente pergunta assim, você quer casar? Quer casar para quê? Eu quero casar para ser feliz. Então, você diga, se você quer casar para ser feliz, não case. Não case porque você não vai ser feliz. Agora, se você quer casar para fazer o outro feliz, então case, porque você vai ser feliz. Essa é a relação, esse é o entendimento. Mas aqui está, o sacrificial é uma alma iluminada se reencontrando com alguém, né, que precisa crescer e você está socorrendo. São essas mãozinhas puxando um ao outro. O próximo, por favor. Os casamentos afins. Bom, aí a coisa já começa a ficar, né? Casamentos afins é o reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Ou seja, são duas pessoas que já se relacionaram, que já tiveram uma convivência de muita troca de afetos, e elas se reencontram e é aquele casamento que a gente vê, gente, parece uma coisa perfeita, parece que uma coisa assim, parece que um nasceu para o outro. É o quê? Esse reencontro de realmente corações que já se lidam um com o outro, que não tem dificuldade um com o outro, né? Que não tem nenhum problema. Então, esse se reencontro aqueles casamentos que são os casamentos realmente
casamentos que Martins Peralva classificou como afins. O próximo, Cláudio, por favor. E esse aí, casamento transcendente. Eu peguei o exemplo aqui desse senhor, né? Deoraci de Oliveira e sua esposa. Esse casal, eles se uniram, porque às vezes, na verdade, que são espíritos já. Isso aqui pode ser que eles não tenham, são almas engrandecidas no bem, que se buscam, ou seja, é um espiritão de um lado, um espiritão do outro, eles se reencontram, na verdade, para uma proposta maior, para uma realização que seja imortal, uma realização que seja uma realização que fique para uma instituição. Normalmente, fundação de instituições, elas acontecem assim. E esse casal, eles fundaram na cidade de Indaiatuba, em São Paulo, em 1964, uma instituição lar de velhos Emanuel. Quer dizer, isso foi em 64, que tem 57 anos. E é uma instituição, tipo assim, então, são realizações, né, que vai ficar para o bem, são almas engrandecidas, almas já num patamar de evolução diferenciado. E é óbvio, né, que quando você pega dois espíritos já, duas almas engrandecidas, duas almas nobres, elas não têm problema de relacionamento, porque elas visam, elas querem, elas almejam o bem. E é esse casamento. E são nesses casamentos, tanto os afins como os transcendentes, que surgiu, né, o conceito da chamada almas gêmeas, que a gente conhece muito. Vamos no próximo slide, Cláudio, por favor, para a gente pensar sobre isso. Essa alma gêmea, as almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em algum lugar, em alguma parte do universo, a sua metade, e que fatalmente um dia se reunirá. Olha só, Kardec pergunta aos seus espíritos por quê? Porque já era um conceito, né? E um conceito que sobrevive até hoje. Ah, fulano é minha alma gêmea. Isso até cuidado, hein? Você, alguma mocinha que está sintonizada conosco, que esteja solteiro, cuidado se alguém começar a se aproximar assim, olha, você é minha alma gêmea, vivo sonhando contigo, você é meu... Cuidado, que os espíritos dizem que isso não existe. Por favor, Cláudio, o próximo. Não há união particular e fatal de duas almas. Quer dizer, não há nenhuma alma que foi criada especificamente para ser a metade da outra. A cara metade da outra não é uma alma gêmea. Não existe isso. Embora no livro O Consolador, a partir da pergunta 323, Emmanuel, ele traz esse conceito de alma gêmea. E esse conceito é um conceito polêmico no movimento espírita e é um conceito em que as questões de O Livro dos Espíritos contraindicam essa orientação de Emmanuel. Emmanuel foi novamente questionado sobre essa questão e no finalzinho do livro O Consolador, que é uma psicografia do Chico Xavier, Emmanuel manteve a posição. Então, é um assunto polêmico no movimento espírita, mas almas gêmeas, no sentido de que uma foi criada para outra, os espíritos respondem que não. O próximo, Claudinho, por favor. Aí Kardec pergunta, então, em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ou seja, lá no Consolador, Emmanuel trata de almas gêmeas. Mas Kardec não usa esse termo na conversação com o espírito. Ele usa o termo metades eternas, que, na verdade, dá o mesmo sentido. E os espíritos responderam. Claudinho? Isso.
A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. E Kardec, na questão 303A, ele fecha esse assunto. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos, que são aqueles casamentos afins e casamentos transcendentes que Martins Peralva classificou. Bom, aqui está, reflexões sobre o casamento. Devemos entender por casamento a relação séria, responsável e respeitosa para a elaboração da família. A instituição casamento, ela foca, repito, é uma relação séria, responsável, respeitosa, elaborando família, na formação da família. Necessariamente não precisa papel, como é que o pessoal fala? Preto no branco, tem que estar... Nada disso. É uma relação de duas pessoas na formação de uma família. As questões do preto no branco, né, a documentação, tem a ver com as questões de direitos cíveis, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? Embora seja importante, mas o que a gente está falando é isso, a construção da família. E família? Cláudia, por favor. É o conjunto de seres que se unem pela consanguinidade ou não para um empreendimento superior, no qual são investidos valores inestimáveis que se conjugam em prol dos resultados felizes que devem ser conseguidos ao largo dos anos, graças ao relacionamento entre pais e filhos, irmãos e parentes. Família é uma construção conjunta. Cláudio, por favor. Isso é família. E para a gente concluir o nosso trabalho, a gente lembra que o homem é um ser gregário. O homem não vive isolado. Quando a gente diz homem, a gente está se referindo também à mulher, o ser. Aí eu fecho, né, o estudo exatamente com a parte da música do nosso Antônio Carlos Jobim, né, o poeta e compositor, que ele diz: vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental mesmo é o amor. É impossível ser feliz sozinho. O próximo, Cláudio, para a gente se deliciar. Ok, gente, os nossos agradecimentos e que Deus possa iluminar sempre as nossas relações, hoje, no Dia dos Namorados, e que a gente tenha, assim, sempre a presença de espíritos superiores, esses espíritos responsáveis, interessados na relação, porque a relação, uma boa relação, ela, com toda certeza, ela vai gerar frutos em famílias, e quando a gente diz família, a gente fala do relacionamento lateral, o ascendente e o vertical e o lateral. Que Deus possa nos amparar, Deus possa nos abençoar nas nossas relações. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês que estão sintonizados conosco. Muita paz. Os nossos agradecimentos pela oportunidade. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Diego, que os nossos agradecimentos pela oportunidade e feliz Dia dos Namorados para todos. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico,
e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.